Quantas vezes você prometeu que agora seria diferente? Quantas vezes jurou que ia acordar cedo, manter o foco, cumprir o plano, parar de se sabotar? E mesmo assim, quando o silêncio chegou e ninguém estava olhando, você afrouxou? Essa é a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Porque o problema nem sempre é falta de capacidade, nem falta de inteligência, nem azar. Às vezes, o que te impede de sair do lugar é bem mais desconfortável de admitir. Você só entrega o seu melhor quando sente que alguém pode perceber. E é justamente aí que muita gente afunda sem notar. Trabalha direito quando o chefe aparece. Se esforça mais quando o professor está cobrando. Treina com intensidade quando tem amigo por perto. Posta disciplina, fala de metas, repete frases bonitas sobre evolução. Mas no momento em que a plateia desaparece, o padrão desaba. O corpo relaxa, a mente negocia, a promessa perde força. E então a pessoa continua se perguntando por que a vida não muda, por que o resultado não vem, por que o salto nunca acontece. A resposta dói porque é simples. Ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo de performance. As maiores viradas não acontecem sob luz forte. Elas nascem onde ninguém aplaude. Nas madrugadas em que você continua enquanto o resto dorme, nas manhãs frias em que levantar parece irracional, nos dias em que o cansaço te oferece uma desculpa sedutora e, ainda assim, você segue. É nesse território silencioso que a verdadeira transformação acontece. Não no momento em que o mundo vê seu resultado, mas nas horas escondidas em que você decide, sozinho, se vai continuar sendo a mesma pessoa ou se vai finalmente se tornar alguém mais forte do que os próprios impulsos. Muita gente olha para quem venceu e inventa uma narrativa confortável. Diz que foi sorte, diz que a pessoa tinha dom, diz que nasceu pronta, diz que teve alguma vantagem invisível, mas quase nunca enxerga o que veio antes. Não vê as repetições cansativas, os erros corrigidos no escuro, as noites de treino, os finais de semana renunciados, a insistência em continuar mesmo sem recompensa imediata. A maioria só enxerga o palco, mas não suporta imaginar o porão. Só vê o aplauso, mas ignora o preço pago no silêncio. E é exatamente por isso que continua distante do nível que admira. A diferença entre quem apenas sonha e quem realmente realiza não está só na meta, mas no padrão interno. Amadores dependem de motivação externa. Precisam de cobrança, de companhia, de elogio, de pressão. Profissionais desenvolvem um pacto consigo mesmos. Não esperam alguém vigiar para agir certo. Não precisam de testemunha para manter disciplina. Entendem que o que fazem em particular prepara tudo aquilo que será visto em público. E quando essa verdade entra fundo, a vida muda de eixo, porque a pessoa para de agir para parecer comprometida e começa a agir para honrar a própria palavra. Pensa naquele momento em que o despertador toca cedo demais. O quarto está escuro, a cama está quente, o corpo está pesado. Ninguém vai te punir se você dormir mais um pouco. Ninguém vai te elogiar se levantar. Ninguém nem vai saber. Parece um detalhe pequeno, quase irrelevante. Mas não é pequeno. Ali, naquele instante comum e invisível, você revela muito mais sobre si do que imagina. Porque a questão não é apenas sair da cama. A questão é, sua palavra para si mesmo tem peso ou é só uma intenção bonita que desmorona diante do primeiro desconforto? O mesmo acontece quando você está treinando e percebe que já fez o suficiente para se sentir em paz. Poderia ir embora, poderia encerrar ali, poderia dizer que amanhã compensa. E talvez ninguém nunca descobrisse. Mas esse não é o ponto. O ponto é que, cada vez que você se permite aliviar porque não há olhos sobre você, vai ensinando ao seu próprio caráter que recuar é aceitável sempre que houver uma brecha. Aos poucos, isso deixa de ser uma escolha isolada e vira identidade. Você começa a se transformar em alguém que cede, negocia, posterga, corta caminho e depois tenta esconder a frustração com discursos motivacionais. Integridade não é parecer correto sob observação. Isso é encenação social. Integridade de verdade aparece quando não há plateia, quando não existe prêmio imediato por fazer o certo, e também não existe castigo aparente por escolher o fácil. É aí que se descobre quem a pessoa realmente é. E quase todo mundo falha justamente nesse teste diário. Falha quando aperta o botão de adiar, falha quando pula o treino que tinha prometido a si mesmo, falha quando entrega pela metade o que jurou que faria com excelência. Falha quando corta uma curva pequena, achando que ninguém vai perceber. Só que alguém percebe. Você percebe, e isso corrói sua estrutura por dentro. O mundo pode até não ver essas pequenas traições, mas o seu psicológico registra cada uma delas. Cada promessa quebrada enfraquece a confiança que você tem em si mesmo. Cada desculpa aceita em silêncio amplia a distância entre quem você diz ser e quem realmente é. E esse abismo cobra caro. Porque chega uma hora em que você já não acredita mais nas próprias metas. Fala em mudança,
mas por dentro duvida. Escreve planos, mas no fundo não confia na própria execução. O dano maior não é perder um dia. O dano maior é começar a se enxergar como alguém incapaz de sustentar aquilo que diz querer. Por isso, o sucesso raramente floresce em pessoas que vivem para performar. Quem só funciona quando está sendo visto constrói uma disciplina frágil, dependente, teatral. E teatro não sustenta a excelência. Ninguém improvisa grandeza na hora da prova, da oportunidade, da câmera ligada, da reunião importante, da competição real. O que aparece nesses momentos é apenas o reflexo do que foi treinado antes. O padrão escondido vira limite visível. A qualidade silenciosa se transforma em força pública. Você nunca entrega acima daquilo que pratica repetidamente no invisível. Nunca sustenta no palco um nível que despreza nos bastidores. É por isso que tanta gente parece promissora, mas não rompe. Começa bem, fala bonito, entusiasma os outros, passa uma imagem forte, só que por trás dessa vitrine existe um padrão frouxo. No privado, ela se permite demais. No escuro, ela baixa a régua. Quando ninguém está acompanhando, faz menos do que sabe que poderia. E essa diferença entre a imagem e a prática destrói qualquer chance de construção sólida, porque grandeza não tolera duplicidade. Não há como ser disciplinado em público e desleixado em segredo por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade interna invade a superfície. As pessoas também subestimam o poder das pequenas repetições. Acham que um treino perdido não pesa, que uma manhã desperdiçada não muda nada, que 10 minutos a menos não fazem diferença, que uma revisão cortada não altera o resultado. Mas a vida não é moldada por grandes eventos isolados. Ela é esculpida por padrões quase invisíveis. Um único atalho pode parecer inofensivo. Centenas deles constroem mediocridade. Uma única escolha firme pode parecer discreta. Repetida por meses e anos, ela constrói um tipo de presença que impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. A soma do invisível decide o destino do visível. E aqui está uma verdade que pouca gente quer ouvir. Você não está competindo principalmente com outros homens, outros colegas, outros profissionais ou outros criadores. Sua disputa mais séria é contra a versão de si mesmo que sempre procura uma saída mais fácil. Aquela parte que quer conforto imediato, prazer rápido, alívio sem mérito, distração sem culpa. Essa versão vai aparecer todo santo dia. Quando o alarme tocar, quando o trabalho ficar chato, quando o treino pesar, quando o estudo cansar, quando o resultado demorar. A guerra real não está lá fora, ela se repete dentro de você no momento em que ninguém pode decidir por você. Vencer essa batalha privada muda tudo, porque gera evidência interna. Cada vez que você cumpre o que prometeu sem precisar de validação, você manda uma mensagem poderosa para sua própria mente. Eu sou alguém confiável. Isso fortalece sua identidade. Isso aumenta sua firmeza. Isso reduz a necessidade de motivação passageira. Disciplina deixa de ser esforço teatral e passa a ser padrão natural. Por outro lado, cada vez que você fraqueja e racionaliza, também cria evidência, só que dessa vez em sentido contrário. Treina sua mente para duvidar de você. Ensina seu caráter a ceder. Enfraquece uma autoridade que deveria existir entre você e sua própria consciência. A maioria desiste antes de alcançar algo grande, não porque o objetivo seja impossível, mas porque se cansa da fase invisível. Quer reconhecimento cedo demais. Quer retorno rápido. Quer aplauso antes da maturação. Quer prova externa de que o esforço vale a pena. Mas o processo não funciona assim. Primeiro vem o trabalho escondido, depois vem a validação pública. Primeiro você paga o preço no silêncio, depois colhe o respeito na superfície. Primeiro constrói substância, depois aparece a forma. Quando alguém tenta inverter essa ordem, vira refém da aparência. E quem vive de aparência até impressiona por um tempo, mas não sustenta profundidade. Pessoas excelentes entendem algo que muita gente ignora. Quase tudo que realmente vale a pena cresce sem testemunha. A habilidade é lapidada sem aplauso. O corpo é moldado sem plateia. A mente é fortalecida sem likes. O caráter é forjado em decisões que ninguém comenta. Enquanto muitos buscam ser vistos, poucos aceitam ser transformados. Enquanto muitos correm atrás de validação, poucos suportam o peso do aperfeiçoamento silencioso. Só que é justamente esse silêncio que prepara alguém para um nível diferente de presença. Quem se torna forte sem precisar de observador, carrega um tipo de consistência que o mundo reconhece, mesmo sem entender de onde veio. Chega então a pergunta que realmente importa. Qual é o seu padrão quando ninguém está olhando? Não o padrão que você exibe, não o discurso que você faz, não a imagem que projeta. O seu padrão real, aquele que aparece quando não há fiscalização, quando não há elogio, quando não há cobrança, quando não há risco de julgamento. Você faz o que disse que faria? Mantém o nível que afirma ter? Honra o plano que traçou? Ou só vive de intenção interrompida, esforço parcial e desculpa refinada?
Porque no fim, essa resposta define muito mais seu futuro do que qualquer talento bruto ou oportunidade externa. Toda vez que você escolhe manter o nível no escuro, está fechando a distância entre quem deseja ser e quem de fato é. Toda vez que escolhe o caminho fácil, porque ninguém verá, essa distância aumenta. E quanto maior essa distância, maior o vazio interno, maior a sensação de travamento, maior o incômodo de saber que você poderia ser mais, mas não está sendo. Por isso, o jogo não começa com motivação, começa com verdade. Começa quando você para de romantizar seu potencial e encara seus hábitos. Começa quando entende que a vida que deseja não será construída por surtos de inspiração, mas por constância silenciosa e caráter sustentado. Então pare de esperar o momento ideal, a energia perfeita, a cobrança certa, a companhia certa, o ambiente perfeito. Quem cresce de verdade aprende a agir mesmo quando não está inspirado, mesmo quando não recebe crédito, mesmo quando ninguém percebe o esforço. Grandeza não nasce do espetáculo. Nasce da fidelidade aos próprios padrões. Nasce da capacidade de continuar quando seria fácil parar. Nasce quando você decide que sua palavra para si mesmo vale mais do que o conforto momentâneo. Quando essa decisão se repete dia após dia, você deixa de ser alguém que apenas fala sobre mudança e passa a ser alguém que carrega mudança na postura, na rotina e na presença. Um dia, as pessoas talvez vejam o resultado. Talvez reconheçam sua evolução, respeitem sua disciplina, notem sua força, admirem seu nível. Mas quando isso acontecer, você já vai saber a verdade. Nada foi construído naquele dia. Tudo começou antes, muito antes, nas horas em que ninguém viu, nas vezes em que ninguém cobrou, nos momentos em que ninguém teria descoberto se você tivesse desistido. Foi ali que sua grandeza começou a tomar forma, no invisível, no desconforto, no silêncio, no território em que quase todos se traem e poucos escolhem se forjar. Então, se essa mensagem bateu em você, não deixe ela morrer aqui. Considere se inscrever no canal, porque aqui a gente não alimenta fantasia confortável, a gente confronta aquilo que realmente transforma. Deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas que também precisam fechar a distância entre discurso e prática. E me diz nos comentários com sinceridade brutal, em qual área da sua vida você mais precisa elevar seu padrão quando ninguém está olhando? E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.